A eleição americana é a eleição mais importante do mundo, hoje. Porque os Estados Unidos é o líder e o único que pode contrapor o eixo das ditaduras. Então, para onde os Estados Unidos vai, determina o que vai acontecer no mundo. E óbvio que não é só a eleição que vai determinar para onde os Estados Unidos vai, mas a eleição vai dar um tom de alguns dos problemas que existem hoje. E para mim, alguns deles primeiro, a divisão interna do país. Que tipo de... o presidente americano ele vai estimular a divisão ou a união? E as pessoas acham que isso é irrelevante, ou elas estão tão hipnotizadas pela paixão delas que elas não conseguem olhar para este elemento. Esse elemento será decisivo para o que vai acontecer. Decisivo. A capacidade de uma democracia se manter unida vai determinar se o Ocidente ou se o mundo livre pode vencer as ditaduras. O segundo ponto é as alianças americanas. Os Estados Unidos não têm condições de enfrentar 5 conflitos em teatros diferentes ao redor do mundo, causados pelas 5 membros do eixo das ditaduras. Os Estados Unidos não tem como defender a Coreia do Sul da Coreia do Norte, defender Taiwan da China, defender a Europa da Rússia, defender a Guiana da Venezuela e defender Israel do Irã. Sozinho, não tem. Ele precisa de aliados. E aí, se você tem um presidente, um líder que vai estremecer as alianças, vai ignorar essas alianças, isso é um fator de abalo geopolítico. Porque aí você mexe no equilíbrio de poder. Porque aí o Japão olha e fala assim: tô abandonado. Estou largado. Tenho que pensar o que eu vou fazer. Ou eu vou debandar pro lado da China, ou eu vou ter que me preparar pro pior. E o terceiro ponto assim, além de você lidar com a unidade, pensar nos aliados, você estar engajado com os problemas do mundo. Isolacionismo no mundo de hoje, por parte dos Estados Unidos, é receita para a catástrofe. Porque é a lógica do equilíbrio de poder. Como é que se segura a China? Mantendo o equilíbrio firme. Se você se retira do palco, você afetou o equilíbrio. Se retirar do palco é dizer: não vou salvar Taiwan, não quero saber da Europa, que se dane a Guiana. E essa tendência isolacionista... Então o que eu quero dizer, né? Não tô nem falando do candidato, mas eu tô dizendo que são 3 linhas ou 3 temas que, se forem conduzidos de uma forma ou de outra, vão afetar claramente o cenário geopolítico. Óbvio que todos esses 3 temas são os temas que o Trump bate na tecla de uma forma mais problemática para a manutenção do equilíbrio de poder. Agora, a pergunta é: ele vai ser mais ameno ou não? Ele vai dobrar a aposta nesses temas ou ele vai ser ameno? Se ele for ameno, ok. Se ele dobrar a aposta, nós temos um problema. Eu não acho que nenhum líder americano pode ser fraco e não ser duro com a China, a Rússia e o Irã. Se o líder americano não for duro, o que é ser duro? Não é falar que você vai fazer um acordo com o Putin. Putin não respeita acordos. Putin não vai... O acordo com o Putin não vai durar. O acordo com o Putin é um respiro para ele se preparar para a próxima etapa. Ele começou essa guerra em 2014. Ele não recuou, ele só avançou. Um acordo que o Trump diz que vai assinar em 24 horas com o Putin para acabar com a guerra, não acabará com a guerra. As pessoas não entenderam isso, não acabará. A guerra pode acabar porque eventualmente depois o Putin morre ou sai do poder, é outra história. Mas a guerra não vai acabar porque o Putin quer acabar e alguém tem a capacidade de convencer o Putin. Ninguém vai convencer o Putin. O Putin só entende uma linguagem, a linguagem da força. Isso é muito preocupante.
Só que assim, a maior democracia do mundo é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos democraticamente não funcionam, o que dirá as outras democracias? É colapso democrático. Se a gente pensar bem, há quanto tempo a gente tem democracia como a gente conhece na história do mundo? Muito pouco tempo. Se os Estados Unidos é a maior democracia, que momento os Estados Unidos se torna uma democracia, consolidada? Eu diria depois do Civil Rights Movement. Onde você não tem segregação racial numa sociedade que você fala, você não pode usar o ônibus porque a cor da sua pele. Isso era uma coisa muito grave. Isso foi resolvido, né? Processo de aperfeiçoamento deles, de melhoria, mas isso é muito recente, anos 60. O resto da história do mundo é uma história de ditaduras, de impérios, de imposição. E para o mercado, para a lógica econômica, não dá para você ganhar dinheiro de verdade, uma economia livre, competitiva, se não tem democracia. Aí, óbvio, aí você precisa de outras coisas. Você precisa de poder, influência, acesso, ser amigo do rei, amizade. Aí você precisa de pura política para dar certo economicamente. E, assim, o problema do Brasil não é esse. Você precisa de muito quem indica muito acesso às coisas e menos que os Estados Unidos, comparativamente, dizendo de uma economia de mercado. Quem faz melhor vai levar. Imagina se os Estados Unidos virar isso. O modelo capitalista, o modelo democrático que a gente tem, ele colapsa. E aí o apelo emocional, psicológico, político, de narrativa, vai ser que o modelo chinês é o modelo correto. E eu não quero viver no modelo chinês. E imagino que a maioria das pessoas que vivem em democracias não querem. Mas elas não estão percebendo como elas estão caminhando para esse lugar ao se tornarem, assim, membros de seita, fanáticas, incapazes de observar suas próprias incoerências. E o debate americano, ele ressalta muitas dessas, em níveis assim jamais vistos. Ah, não, o juiz que condenou o Biden, ele é democrata. E o júri? Quem selecionou o júri? Foi o Biden que selecionou o júri do tribunal do Trump? O advogado do Trump teve escolha no júri. E o júri é que condenou. Não é um juiz que condenou. As pessoas não entendem esses detalhes e as coisas ficam muito simples e elas não são assim simples. Existe uma coisa absurda. A invasão do Capitólio é um negócio absurdo para a história dos Estados Unidos.